Olá! Na aula de hoje iremos aprender como inserir pontos dentro do Draft Site. Semelhantemente às linhas, polígonos, círculos e retângulos, os pontos podem ser inseridos digitando em tela os locais onde desejamos inserir os mesmos ou digitando as coordenadas dos mesmos. Para tanto, vamos usar a função que pode ser acessada digitando PT na linha de comando. Então, digita-se PT na janela de comandos e tecle Enter. Quando eu movimento o cursor e vou inicialmente inserir o ponto de forma gráfica, ou seja, digitando na tela do computador, vou digitar 4 pontos para representá-los neste exercício. Então, primeiramente, quando eu clico um ponto, ele imediatamente sai da função, volta para o cursor original. Se eu desejar, então, digitar ou criar mais 3 pontos, eu devo usar uma função em que ele fique criando pontos à medida que eu vou clicando na tela. Então, para isso, eu vou acessar novamente a função de pontos, digitando PT e teclando Enter. Verifiquem que na parte inferior, quando estou dentro de uma ferramenta, existem algumas opções que podem ser acessadas para os pontos. Então, se eu desejo, por exemplo, criação de múltiplos pontos, basta digitar LT, que vai acessar esse ajuste de múltiplos pontos. Ou se eu desejar fazer a configuração ou as configurações dos pontos, basta digitar um C. Neste caso, como eu quero digitar mais 3 pontos ou criar mais 3 pontos na tela, eu vou digitar LT e clicar em Enter. Vejam que agora, à medida que eu for criando pontos, eu posso criar pontos indefinidamente até que eu tecle a tecla ESC. Vejam que na visualização, o formato do ponto, mesmo que eu amplie muitas vezes, ele vai aparecer como um pontinho minúsculo, que é bastante difícil de ser observado. Então, para ajustar as configurações deste ponto, vamos acessar a função PT e as suas configurações. Para que os pontos preencham toda a tela, lembrando que usa-se Z, Enter e X, Enter. Estão os 4 pontos preenchendo a minha tela. E agora eu vou ajustar as configurações digitando PT, Enter e posteriormente digitar C, Enter. Vejam que ele já abriu uma tela para que eu possa fazer a alteração do tipo do ponto e posso escolher um formato padrão qualquer. Nesse caso vou escolher, por uma questão de estética, este formato e o tamanho de ponto, que pode ser relativo às unidades absolutas do desenho ou a porcentagem da exibição. Esse das unidades absolutas ele vai ter um tamanho único para cada ponto. Já porcentagem relativa à exibição vai depender do zoom em cada posicionamento. Inicialmente eu vou usar somente unidades absolutas, aplicar e OK. Vejam que o formato dos pontos já foi alterado e é possível visualizar que eles estão num formato diferenciado conforme o padrão que eu escolhi. A função DPT ainda está aberta, ou de pontos. Então, se eu continuar clicando, eu irei criar mais pontos, como por exemplo aqui, criei mais um ponto, e como eu havia selecionado PT unicamente e não LT dentro de PT, ele só criou um ponto. Para que os pontos preencham a tela, basta um zoom Z, Enter e X, Enter, e os pontos estão aqui. Lembrem que nas linhas, para visualizar as coordenadas das mesmas, bastava selecionar o ponto desejado ou os pontos desejados e digitar List, que ele listará os pontos com as suas características. Vejam que
ele estava pedindo Enter para continuar, para verificar cada coordenada de cada um dos pontos. E se eu desejar, então, visualizar individualmente, basta selecionar o ponto que eu desejo, clicar em List e verificar as coordenadas. Ok? Claro que existe também a alternativa de clicar no ponto e com o botão direito acessar as suas propriedades, que também é uma alternativa para a visualização das características do ponto. Outra forma então de inserir os pontos é inserindo os pontos através de suas coordenadas. Então vou apagar esses pontos somente para exemplificar e irei inserir um ponto usando a função pt com as coordenadas 100 e 100. Se eu colocar mais uma vírgula e digitar um valor, por exemplo 20, eu estou colocando a coordenada x, y e z deste ponto especificamente. Então, ao clicar em Enter, o ponto será desenhado e, para eu conferir as características dele, basta clicar em cima do mesmo, Propriedades, e lá estarão aparecendo as coordenadas dos pontos. Posteriormente, mais adiante, em outras aulas, eu irei ensinar a importar pontos com coordenadas conhecidas a partir de tabelas do Excel. Para esta aula era isso, agradeço e até a aula 8.